Opa, tudo bem, Rafael? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Ah, que bom, graças a Deus, tudo jóia. Tudo bem? E aí, você tá no seu trabalho? Tô aqui, tô na loja aqui que eu tenho aqui. Tem uma loja de segurança eletrônica, de câmeras, alarmes, né, monitoramento. A gente trabalha com essa área aqui na nossa região aqui. Que interessante. E que região que você fica? Aqui em São Paulo ou mais longe? Não, Rio de Janeiro, Saquarema, Rio de Janeiro. Ah, tá. Pô, não é tão longe também, né? Ah, legal. E aí, você trabalha na sua loja e, paralelo a isso, você começou a investir, a procurar algumas coisas na área de bolsa e de valores. Isso. Eu já estava pesquisando já há um tempo, né? Essa parte, pesquisando com os amigos e tal. Aí eu fui Uhum. pesquisando, aí acabei achando vocês, né? Eu falei, poxa, aí eu vi os comentários, o pessoal falando, né? Alguns falando os positivos. Eu falei, vou arriscar, né? A gente, mercado hoje em dia, como é, falei, vamos arriscar para ver, mas arrisquei e tá dando muito bem. Legal. Até porque a gente dá lá a nossa garantia, né? Se você não gostar, você pode É, cancelar, né? Pode pedir uns dias de a mais até do que o prazo de teste, né? Então, a gente uhum. realmente faz isso, né? Como que foi? Você entrou, você começou testando no simulador mesmo, as estratégias dos robôs? Assim, na verdade, o simulador em si mesmo eu usei um dia. É mesmo? É. Eu testei um dia, até porque estava naqueles 7 dias, né, que você falou. Falei, eu vou testar um dia. Eu testei um dia no simulador, realmente deu um ganho. Aí eu coloquei coloquei um dinheiro lá, um capital lá, falei, vou arriscar pouco, mas se eu perder, eu perco pouco. E no primeiro dia que eu já coloquei, já consegui um gain já, acho que, se eu não me engano, acho que foi de 247 reais no primeiro Legal. E dia. quais robôs você escolheu para começar a copiar nesse primeiro dia aí? Foi os abertos, né? Eu comecei com aqueles robôs abertos, que foi a Andrea, que eu tinha copiado, e o Ultra Trend. Ultra Trend e o Uhum. Mega Trend. Foram os dois que eu tinha copiado logo no início. Ah, legal. Alguns deles aí, o Megatrend, eu sempre falo, né, que tem um histórico legalzinho, né? Que ele opera É, pequeno, né? Então, para quem está isso. começando assim e quer operar, né, com um capital de R$ 500, uma coisa pequena, ele é legal porque ele dá ganhos assim menores, mas com uma taxa de acerto boa, né? Acho que Foi ele tem uma isso. taxa de mais de 60%, né? E aí até É, numa das lives eu até sugeri pro pessoal, falei, ó, quem quiser operar maior com o Megatrend, pode alavancar ele, né, também. Daí você vai operar maior que o robô, né? E também é uma maior. opção legal. É. Eu comecei com ele, testando com ele mesmo, e tive ganhos com ele. Então, eu consegui manter ele. Aí eu fui testando, fui vendo os outros, né? Fui começando a testar, fui começando, né, a deixar um capital maior, né? Um risco maior, Uhum. para tentar ganhos maiores também, né? Aí tô conseguindo. Cada dia tô tendo ganhos maiores aí. E aí, você já tinha investido na bolsa até então, ou é a primeira vez que você está mexendo com Não, investimento é a primeira vez. É a de primeira renda vez. variável? É a primeira vez. O pessoal me chamou muito. Toda hora alguém, né, amigo ou um outro chamava para investir, mas com aquela coisa que você tinha que deixar o dinheiro preso lá e te dava uma margem por mês, né, uma porcentagem todo mês. E você via falar na televisão, na internet, que, né, toda hora um tinha um golpe, não recebia. Eu falei, não, eu quero fazer algo que seja seguro, que eu tenha, né, um controle seja meu, que eu possa mexer, eu mesmo operar. Aí eu fui pesquisando, né? E falei, não, então agora acho que é a hora. E aí apareceu, você pesquisando, você encontrou a gente e achou interessante. Isso. Eu fui pesquisando, apareceu, né? Eu falei, nossa, bateu do jeito que eu queria mesmo, entendeu? Porque assim, eu não entendo muito de mercado, eu tô estudando, né? Com isso agora eu tô me interessando mais, estou estudando mais o mercado, estou buscando mais informações, mas assim, eu praticamente não tenho conhecimento nenhum em relação ao mercado, né? Então, assim, Ah, foi uma legal. ferramenta muito, muito útil, muito bacana para quem realmente não conhece nada de mercado, é essencial, é o principal, porque você não precisa ter muito conhecimento, né? Não precisa entender muito, então dá para você começar a querer ganhar um dinheiro, ter uma renda extra com a Follow, né? Com a Trade Follow. Bacana, o foco nosso é realmente bem esse, né? Ajudar as pessoas aí que não têm tempo ou não querem se dedicar Uhum. tanto a estudar, né, o assunto. E até porque para mesmo para quem estuda,
investir, por exemplo, nesse tipo de day trade, né, renda variável em day trade pode ser bastante estressante dependendo de como a pessoa gerencia isso, né? Então, assim, é uma rapidez muito grande ali, né, dos movimentos do mercado, né? Você entra numa posição, né, sempre tem um grau de incerteza. Então, a gente fez os Isso. robôs para facilitar e tirar esse lado emocional aí também. Até às vezes quem é já mais profissional, ou já investiu no mercado, também às vezes gosta da plataforma, porque tira um pouco desse peso das costas, né? De você ficar ali sofrendo, às vezes, na frente do computador, né? Então você realmente terceiriza essa parte aí das estratégias, né? E o legal é que dá para você montar uma carteirazinha com mais de uma estratégia, mais de um robô, né? Como você já deve ter percebido lá, né? Acho que você mesmo falou que você já começou com 3 robôs, né? Que era o Megatrend, o Ultra. Ultra Trend e a Andrea. E aí você vê que às vezes um dia um robô perde, mas outro ganha, né? Isso ajuda muito, né? Aí eu comecei já a analisar uma coisa que eu não via, né? Agora eu já começo a ver aquela parte do histórico, né? Que você sempre recomenda, olhar o histórico, se o robô está indo bem naquela semana, está indo bem naquele mês. Então agora eu já começo a analisar um por um, vejo como é que ele está, se ele está bem, se está menos. Se às vezes ele tiver menos, eu tento ir contra ele, né? Aquela função de ir a favor ou contra, que eu tento ganhar, mesmo assim ganhar com ele, né? Eu vou contra ele. Então, assim, eu vou muito agora pesquisando o histórico, eu analiso bem, e para começar a renda, né, tá aumentando um pouco. Legal, isso é super importante olhar os históricos, né? Quando você vai escolher um robô para copiar, porque isso faz toda a diferença, né? É claro que a plataforma é simples, você liga ali, né? Coloca ali a sua configuração de meta, né? E o seu risco. Mas é importante saber o robô que você está copiando, quanto que ele oscila, né? Qual que é a variação média dele, né? Essas informações que estão lá nas lâminas do histórico, né? Até hoje eu estava vendo um vídeo no YouTube e tinha um usuário da Follow falando que, começou a usar a plataforma e ele fazia tipo uma revisão lá dele e falava, olha só, ganhei R$ 700 no primeiro dia, 500 no outro, aí depois perdi tudo, aí eu já fiquei inseguro, isso daí não funciona. Mas assim, ele estava copiando um robô que era o J13 com R$ 1.500. E aí isso é totalmente incompatível, né? Porque o robô J13, ele é um robô que tem variações grandes, então é normal ele variar R$ 700, R$ 500. Óbvio que se ele tiver um dia de perda em cima de 1.500 é uma perda grande, então não é um robô pro cara que tá com R$ 1.500 copiar, né? Então, esse usuário, por exemplo, esse cliente nunca olhou direitinho a lâmina, o histórico do robô para entender qual que era a estratégia daquele robô e ver se era compatível com o dinheiro que ele estava investindo, né? Então, os robôs operam de tamanho diferente, né? E cada robô tem aí o seu tamanho de mão, né? Ele opera um número de contratos e isso vai fazer as oscilações serem maiores ou menores, né? Dependendo do quão agressivo é. Eu essa semana mesmo, eu acabei, assim, tomei, né, acho que, se eu não me engano, acho que eu tenho uns 12 dias, mais ou menos, que eu estou operando. 12, 15 dias no máximo que eu estou operando mesmo. Essa semana eu comecei com um gain, né, na semana, mas eu tive 2 loss essa semana. Justamente por causa disso, eu não estava me atentando muito nessas lâminas, né, nos históricos. Então, eu estava trabalhando muito com o J4. Foi aonde assim, tive loss com ele, porque a perda, ele ganha muito bem, mas quando perde, também perde muito. Então, assim, com os outros robôs, mesmo ganhos que eu tive com outros robôs, por eu ter ativado ele, e acabei tendo 2 loss, né, nessa semana, mas justamente porque eu não estava pesquisando. Eu olhei ele, apliquei e deixei ele operando. Então foi 2 dias de loss, mas em compensação eu falei, não, parei, né? Quando eu tomei esses 2 loss, eu falei, não, tem alguma coisa errada, vou analisar novamente, vou ver o histórico um por um, porque tem alguma coisa errada. Então aí eu parei, né? Que eu comecei a analisar, ver os históricos, falei, opa, tá errado aqui, isso aqui não é para mim, né? O meu capital não é para esse aqui, então vou botar em outro. Aí quer dizer, já consegui recuperar os 2 dias de loss que eu tive. Nos outros 2 dias que eu operei, ontem e hoje, né? Ontem e hoje, os 2 dias de ontem e hoje já recuperei e já ganhei já a mais do que eu já tinha perdido.
Pô, que legal, parabéns. Isso é muito importante, até para reenquadrar o barco quando a gente arrisca muito, né? Às vezes foge um pouco Isso. aí do que a gente pode aceitar arriscar, né? E quando a gente arrisca muito na bolsa, mais do que o nosso patrimônio permite, a gente fica inseguro e aí a gente não consegue segurar a emoção, né? Então É, você tem que é, eu, entrar ali num robô que você fala, quando pô, eu vou tomei, conseguir copiar. quando eu tomei os 2 lotes, eu fiquei, cara, caramba, e assim, tomei 2 lotes de 400 e pouco. Uhum. Então, assim, foi né, para mim, que eu nunca tinha, não tava perdendo, tava sempre ganhando. Eu falei, opa, foi um baque assim, né? A pessoa fica com um baque, mas assim, é o E aí baque do ontem, hoje mercado, mas você ganhou quanto? Aí você ganhou mais. ó, hoje eu tirei 1.192. Ô, louco, foi um dia bom, então. É, entendeu? Entendi. Que bom, que bom. Só hoje eu tirei 1.192 e ontem eu tirei R$ 570. Então, assim, E foi olha que 2 dias. hoje foi um dia conturbado para o mercado por causa da O questão da guerra aí mercado. com a Rússia, a Ucrânia, né? Uhum. Então, você tá com a plataformazinha aberta aí? Tô com a plataforma aqui aberta aqui. Eu copiei os top head hoje, né? O Ah, top que head massa. hoje ele teve uma boa renda hoje, né? Teve uma boa Entendi. renda hoje no top head aqui. Quais robozinhos aí do Top Hedger você tá gostando? Que eu vi que você ligou uns Olha, 3 ali, né? eu liguei hoje eu arrisquei bem, né? Conforme eu te falei, né? Eu É. tava realmente tentando, eu falei, vou tentar ter um ganhos maiores e realmente tive, né? Os ganhos maiores, Uhum. o TH56, o TH27 e o TH31. Foi Uhum. no TH27 eu dei uma alavancada nele em 2 vezes. Hoje, em 10 minutos, mais ou menos, 10 a 15 minutos, eu já cheguei a bater essa meta, entendeu? Agora, esses Aí robôs hoje, do Top Hedger, eles são um pouco mais agressivos, né? Se você tiver com uma banca aí não muito alta, às vezes pensa bem, né? Pra você manter aí copiando eles, enfim, não ter nenhuma surpresa, né? assim, eu tenho feito, né, de seguinte forma, eu tenho analisado, né, eu deixo alguns desativados logo quando começa, e assim que eles começam a trabalhar, eu vejo que realmente ele está subindo, né, ele está indo, vejo que ele vai continuar ganhando, eu vou lá Uhum. no meio da operação mesmo, né, porque eu fico eu mesmo na parte da manhã, eu mesmo opero, assim, eu não deixo programado e saio. Eu gosto de eu mesmo estar analisando, de estar vendo. Você Então eu fica vendo a deixo plataforma e liga os robôs. Uhum. isso. Então, assim, eu vejo se ele tá ganhando, se eu vejo que ele tá continuando ganhando, eu arrisco em alavancar ele mais um pouco para ver se eu consigo ganhar. Se ele também tiver perdendo, eu vou lá e paro ele, entendeu? Tipo, paro aquele Uhum. robô e deixo só os outros trabalhando. Que é os outros que estão Uhum. me rendendo, deixo os outros trabalhando ali, né? O bom de você tá operando ali, né? Tá ali vendo, você consegue ver, né? Aquele que tá mais ganhando, aquele que tem menos tá ganhando. E você consegue mudar ali na hora, ali, mudar a estratégia. Se tem um outro que entrou e está tendo um resultado bom, você tenta acompanhar ele, né? Para te dar um Uhum. resultado bom. Pô, show de bola. E você começou com investimento, quanto que você depositou de margem na corretora? Olha, a primeira vez eu comecei com R$ 1.500. A Aí depois primeira você vez. aumentou. Eu aumentei. Hoje eu estou na média de 5 a 5.500 de banco. Tá. Pra você ter mais margem para poder copiar uns robôs mais agressivos aí, né? Isso, Ah, hoje eu legal. já alavanquei um pouco mais, né? Até porque os próprios ganhos já estou deixando lá, os próprios ganhos já estão acumulando, então já está indo acumulando, né? Então eu consigo já trabalhar mais esses robôs, já, né? Meu começo estava nessa faixa de R$ 1.500 de capital, eu tirava 200 e pouco, 300 e pouco, né? Que eu acho que é a média mesmo, com um Uhum. valor desse, que a pessoa consegue, que já é um bom resultado, né? Já Sim, é com um bom. certeza, pô. O importante é ir botando no bolso de pouco em pouco, né? O importante é controlar a ganância e aí você vai crescendo, né? Porque você pensar em termos de taxa de retorno, né? Da rentabilidade das operações, né? Se falou, 200, 300 já é muito bom, né? Em cima É, bom. de um capital aí mesmo de 5 mil, né? É uma taxa boa, né? Muito maior que a poupança, por exemplo, né? Muito maior que um CDB.
Então, e maior com que dinheiro até... aplicado em qualquer outro investimento, você não consegue ter um rendimento desse diário que você consegue aqui na plataforma. Isso é porque as operações com esses mini contratos de índice, de dólar que a gente opera aí nessa plataforma são alavancados, né? Que eu sempre explico. Agora, o importante é gerenciar para você alavancar dentro de um financeiro que seja gerenciável, né? Para você não ter grandes estresses aí, que é o que a maioria acaba errando, né? Às vezes o cara põe R$1.000, 500 reais, e o cara quer fazer operações grandes, sair ganhando R$1.000 por dia, R$500 por dia, pô, mas aí você tá correndo um risco grande também, né? Então, tem que ter essa consciência aí que é importante, né? E sabe o que eu ia te perguntar? Já deu o quê? Um mês que você tá operando quase, né? Mais ou menos. Quase tá. Eu comecei no início desse mês. Então, né, já estamos Legal. indo pro finalzinho do mês, já tá mais ou menos quase um mês aí já que eu tô operando mesmo. E que bom que você tá sabendo lidar com os dias que tem perda aí, né? Que alguns dias aí você já até falou, né? Que você perdeu e tal. E tem que saber lidar com isso, né? Eu já tava preparando emocionalmente, né? Porque todo mundo fala, né? Você tem que aprender que você vai ter dias ruins mesmo, né? Dias de perda, mas nada que você perca tudo ou perca a tua margem para você no outro dia recuperar. Eu perdi aquilo que eu achei que, né, dentro da margem, né, que foi os 400 e pouco, falei, não, parei nos 400 e pouco, parei, era o meu limite ali diário, né, meus stop loss diários, que eu falei, no máximo R$500 se eu perder, porque eu tenho dinheiro lá, né, vamos dizer, o capital lá para mim tentar recuperar depois. E foi que aconteceu. Consegui recuperar ali, entendeu? Mas assim, e até hoje você sabe quanto que você ganhou no geral, assim? Olha, no geral, eu estava vendo um relatório, eu acho que foi 1.900 ou 2.000. Tá bom, né? Tá muito bom já, pô. Você começou com 1.500, depois aumentou para 5, né? Então, tá um resultado legal já, pô. Tá dando aí quase uns 40%, é isso? Quase uns 40%. Pô, bacana demais. Eu te perguntei do simulador, né? O simulador eu praticamente operei um dia. Assim, eu operei depois, né? Para fazer os testes, né? Justamente até nesses 2 dias de loja que eu acabei tendo, eu voltei, né? Entrei com a minha conta pelo simulador e refiz, né? Os passo a passo, refiz os testes, né? E vi que realmente eram algumas escolhas que eu estava fazendo, né, de alguns robôs que não era ali para minha margem ali, e eu fui trocando, fui estudando. Então, quer dizer, até é bom, né, a pessoa, de vez em quando mesmo, ela, né, sair de repente da conta real dela, fazer uns testes E assim, eu fiz primeiro, antes de tentar um ganho maior, eu fiz o teste no simulador, ver se realmente eu conseguia dar um ganho maior, né, para não se arriscando logo de cara, né? Então eu fiz dois testes no simulador para depois ir. E aí eu ia te perguntar, e aí desses ganhos, né, você já chegou a conferir lá no extrato da corretora as taxas de corretagem? Porque essa é uma dúvida que o pessoal às vezes tem, né? Tirando a corretagem, será que realmente sobra dinheiro? Porque tem gente que acha que a corretagem vai tomar tudo o seu lucro. E não, porque isso daí só dá custo e na prática não ganha nada, né? Então, não, olha, na média... eu queria fazer essa pergunta para você, para você me falar. Olha, na média, pelo cálculo que eu fiz, eu perco em torno de 18% a 20%, pelo cálculo que eu fiz. Então, assim, né, se eu ganhei R$600, eu perco 20%, né, dos R$600. Que são as taxas, são taxa de operação, né, taxa emolumentos da bolsa, tudo isso. Então, assim, 20% em torno de... Acho que não chega nem bem isso, né? Acho que até um pouco menos, porque, por exemplo, de ontem mesmo que eu tive 578 de ganho, eu recebi 526, se eu não me engano. Então, ou seja, foi bem pouco, né? Deu menos que deu uns 10%, né? Uns 10%, entendeu? Foi até uns 10% aí. Então foi até bem menos. É claro que foi tudo no mini índice, né? No mini. Quando tem algumas operações que tem no dólar e no índice, aí, se eu não me engano, é por isso que dá os 20%. Porque eles cobram tanto do dólar, tanto do mini índice. Aí acaba batendo... Na realidade...
a bolsa aqui no Brasil, né, essa taxa que a bolsa cobra, ela é um pouco mais alta no dólar. Tem uma taxa da bolsa lá e eu não sei por que também, não me pergunte, só sei que é mais alta. Então, realmente, quando opera muito dólar, dá uma corretagem um pouco mais alta. É É, também como você viu, isso varia, né? Tem dia que você bate a meta, o stop gain mais cedo e a corretagem fica menor, né? E tem dia que fica opera menor. mais tempo, fica maior, né? Mas nada que impeça você de realmente ter o lucro líquido, né? Não, Então, tem com certeza. pô, que legal. E continue assim, uma estratégia que eu sempre recomendo, né, para quem tá começando, eu sempre falo isso, né? É Uhum. importante sempre ir sacando um dinheiro, né, para você se pagar, né? Então, você vai amortizando o teu investimento inicial, depois você te manter lá, você fica como um lucro para você operar em cima daquilo, né? Operar em cima daquilo. Uma outra coisa que eu lembrei que essa semana eu tava assim, eu não tava seguindo, mas assim, eu tava sempre de olho nele, era naquele robô Olaf, né? Olaf. Uhum. E assim, eu vi que ele foi caindo, teve muita perda nessa semana ele, né? A Teve, semana passada ele foi bem, essa semana ele tá perdendo, né? já tá perdendo, né? Agora, tem dois robôs que eu tenho gostado muito e observado que tem uma taxa legal. Lá no Plug and Play tem aquele Bollinger de venda, ele tem um histórico muito bom também. E É? aquele de topos e fundos, né? O topos e fundos na venda também. Acho que são estratégias aí que, se olhar em 12 meses, por exemplo, né? Ele só perdeu 2 meses, assim, que teve perdas, né? Teve um mês que ficou no 0 a 0 lá, um pouquinho negativo, 2 meses que perdeu, e todos os outros 7, 8 meses ganhou praticamente. Então, e tem mês que ele ganhou R$ 1.000, assim, né? E operando um mini contrato. Então, esses robôs, assim, é um robô pra você deixar lá rodando e sem se preocupar que provavelmente, se olhar daqui um mês, 2 meses, ele vai estar mais positivo que Vai negativo. estar mais positivo que negativo. Ah, isso é bom. Eu até tô começando a fazer uns testes aqui para o pessoal também incentivar, deixar o robô rodando sem ficar mexendo todo dia, sabe? Porque às vezes a gente quer muda para um, muda para outro, e aí a gente fica pulando de galho em galho, e assim, aí o dia que o robô vai bem, ou recupera um loss do dia anterior, aí você mudou, né? Aí você deixou de ganhar. Então é legal você manter uma carteira meio consistente, né? Eu mesmo tô deixando uns robôs aqui na minha há um tempo. Tem J8, sei lá, tem o Mega Trend, tem alguns do Plug and Play. Cara, eu não faço nada. E eu tô olhando aqui, tipo, no mês passado deu uns 8 mil de lucro, por exemplo, né? E tá lá rodando, e eu não tô mexendo em nada. Eu tô deixando pra ver como que fica, entendeu? Porque às Uhum. vezes vale mais a pena, né? Eu tô pensando daí, daqui a um tempo fazer divulgar isso certinho, né? Fazer as contas e tal. Pro pessoal usar como exemplo, né? Pô, muito E, bacana. O é, sistema, né, é bem simples para quem quer começar, né? É bem simples as explicações. Os robôs também é bem fácil de configurar, né? Ou de alavancar, né? Que você sempre fala, às vezes, alavanca um ou outro. Então, é bem tranquilo. Tem gostado. Assim, que legal. já se pagou o curso, né? O programa já se pagou e então daqui para frente ainda sobrou ainda um pouco e daqui para frente é só ganhando aí já é botando dinheiro no bolso. É legal. O importante é manter essa estratégia aí de pouco em pouco, sem ficar muito ganancioso, que daí tudo dá certo. Eu até ri um pouco hoje que tipo o TH56 hoje que assim ele chegou quando eu parei minhas operações hoje ele estava 300 e poucos de ganho. E hoje, né, o final do dia hoje, ele bateu 1.796. É. Aí Mas é que a você. bolsa hoje também deu uma rasgada no fim do dia ali, voltou a subir bastante. Então, Ah, e acho que ele devia estar posicionado, né? O que é mérito dele, da estratégia, é claro. Mas hoje foi um dia bem atípico, né? Então também, graças a Deus, você ganhou. Mas tem dias que o Top Hedger, esse 56, ele perde bastante também. Porque ele é um dos robôs do Top Hedger que mais tem volume, que mais tem variações. Então eu já vi, tem dias que ele fica 2, 3 mil negativo. E também já vi ter dias que ele ganha 4, 5 mil, entendeu? Então, pode acontecer, né? Então fique atento também, porque você está pegando um robô que é bem parrudo aí. Ele é o maior robô, se não me engano, do Top Hedger, o mais agressivo de todos aí mais que tem agressivo. dessa série aí do Top Hedger, né?
Como eu acompanho logo o início, né? Eu não deixo programado e saio, então eu tô sempre olhando. Então, se eu vejo que ele tá um pouco desandando, eu vou lá, opa, vou parar aqui, vou deixar só os outros. Eu consigo, né, por mais que eu perca, eu não deixo perder muito, né? Eu paro ali onde eu sei que dá para me parar, né? E deixo os outros para fazer o meu ganho ali. Mas assim, hoje ele teve um ganho muito bom, né? Eu falei assim, caramba, se eu tivesse deixado eu perder, que aí você fala, né? Às vezes você quer ser ganancioso, quer ganhar muito. Mas se eu tivesse deixado direto, hoje seria um excelente dia, tinha ganhado muito mais. Mas eu falei, não, tá bom, foi o meu limite e o negócio é consistência. Cada dia eu consegui manter ali meu saldo sempre positivo ali. Sim. Mas é isso aí, parabéns aí. Aí saca esse lucro de hoje já amanhã compra um presente pra você e pronto. Aí já... Eu falei, já dá pra curtir o carnaval aí. É verdade, né? Já ganhou um tanto. Aí dá pra fazer uma viagem perto, alguma coisa assim. Legal, bom demais. Bom, então tá bom. Obrigado aí pelo bate-papo. Fico contente aí por esse feedback, né? Por saber aí um pouco como você tá indo, poder dar algumas sugestões. Se tiver alguma dúvida e qualquer coisa também, a gente está disponível, só chamar as meninas aí. Qualquer coisa elas me perguntam aqui também. Alguns robôs eu observo que ele trabalha assim, mais no período da tarde, tipo alguns robôs abertos, isso é normal dele mesmo, né? Assim, depende de cada operação. Tem alguns robôs que vão esperar mais tempo, assim, eles ficam fazendo uma leitura de mais... não diria que são mais indicadores, mas, por exemplo, tem robôs, por exemplo, que vão fazer operações entrando mais em extremidades. Então, ele precisa esperar, por exemplo, uma oportunidade só quando o índice da Bovespa subir muito ou cair muito. Então, tem dias que o mercado fica meio de lado e ele não acontece esse critério. Então, ele não entra, por exemplo, entendeu? Entendi. Então, sei lá... E às vezes tem dias que demora para o mercado andar 2.000 pontos, entendeu? O índice, ou o dólar cair 50 pontos, porque daí o robô entra, entendeu? Então tem alguns robôs que são mais criteriosos em alguns detalhes assim, no sentido de que ele espera realmente ter alguns movimentos maiores, então isso às vezes pode demorar um pouco mais. Então às vezes esses robôs entram mais à tarde, entra depois de um tempo, entendeu? Né? O próprio J11, por exemplo, às vezes ele fica vendido, ele entra mais e pega esses movimentos de queda da bolsa à tarde, depois que já subiu muito de manhã, por exemplo. Então, né, esse é um caso, mas tem vários critérios, cada robô ali tem um critério, né? Se você olhar lá na lâmina dos robôs da bandas de Bollinger, que eu falei aqui na venda, né, ele vai ler lá as bandas de Bollinger, que é o indicador técnico, né? Quando o mercado sobe, ele fura essa banda, ele está no movimento de tendência e quando ele volta à média e ele volta e ele cumpre esse padrão em alguns movimentos de candle, ele vai contando, quando ele identifica aí tudo isso, aí ele vai montar a entrada dele. Então, às vezes isso demora um pouco, entendeu? Até desenrolar e todos os critérios serem atendidos, por exemplo, né? O Olaf também, ele costuma entrar mais quando tem algumas oscilações grandes, enfim. Então, tem alguns robôs assim que são... demora um pouco mais. Outros robôs, por exemplo, lá no Plug and Play, o rompimento da primeira hora do dia, ele já vê na primeira hora do dia qual que foi a tendência do mercado. E aí, a partir daquilo, ele já monta, por exemplo, uma operação, né? Então, são robôs com estratégias diferentes, por isso que alguns demoram mais, às vezes, ou operam mais à tarde, né? Mais à tarde, né? Não, legal. Agora eu acho legal, assim, ter sempre na carteira uns robôs que tem taxas boas, um histórico bom, porque esses aí você não precisa ficar mudando, né? Você deixa eles lá, né? Pode até ser que o dia ou outro eles possam perder um pouco, mas agora, na média eles ganham. Nos abertos agora eu tenho acompanhado o Mambo, né? Eu tenho acompanhado o Mambo e o Carlson 100. Também eu tenho acompanhado ele, porque ele tem, embora seja um robô, acho que o Carlson é um pouco pequeno, né? Mas assim, os ganhos, eu tenho acompanhado eles, os ganhos deles diários, ele tá sempre no positivo. Então eu tenho acompanhado ele e tá... O Carlson 100 não, desculpa, o Carlson 200. É o 200. O Carlson 200 que eu tenho acompanhado ele. Não me lembro agora qual dos dois mas um é um pouco maior, o outro é menor. Eles têm estratégias um pouco diferentes. Isso. E tem um deles, eu acho que é o 200, que é bem raro ele entrar, mas quando ele entra é difícil ele perder, assim, ele é muito criterioso. Eu deixo ele lá também já meio que programado, já que se ele entrar, eu também já deixo ele lá já
no ponto para ele entrar. Se ele entrar, já sei que também ele tem uma margem muito boa de ganho. Show de bola. Então é isso, fica aí minha dica para você e também sacando os lucros para, enfim, ir já se monetizando aí, né? E manter a consistência aí também na disciplina de manter aí as estratégias que você, igual você está fazendo, né? Com coerência, calma aí que vai dar tudo certo. Não, Então, tá parabéns, joia. viu? Você também. Então tá, Rafael, fica com Deus, um abração.